A paz do Senhor, meus irmãos, eu me chamo Samuel e mais uma vez eu estou aqui encarregado de trazer a lição de número 2 da classe dos jovens, que vai trazer o tema O Chamado de um Líder. O texto do dia vai se encontrar em Josué, capítulo 1, o versículo 9, que vai dizer: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A síntese vai dizer: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Tudo bem? O texto do dia vai estar em Deuteronômio 34, versículo 1 ao 9. Você pausa e lê. Objetivos da aula de hoje. Primeiro, analisar as orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar um novo tempo que estava chegando à sua vida, bem como para os hebreus. Segundo, estudar os conselhos do Senhor a Josué para que alcançasse êxito em sua missão de conquistar Canaã. Terceiro, compreender as três últimas abordagens que o Senhor fez a Josué quando o comissionou para substituir Moisés, reconhecimento do seu chamado, compromisso com a palavra e a promessa a serem alcançadas. Tudo bem? Um novo tempo. Moisés está morto. Versículo 2. Nesse quadro laranja vamos ter o versículo 2 e vai dizer o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Mas quem era Moisés? Bem, Moisés, como foi falado na aula passada, foi o gigante que Deus levantou para liderar Israel desde a sua saída do Egito. Moisés foi esse homem que estava lá nas 10 pragas, esse gigante estava lá. Esse gigante também estava no momento que Deus abriu o Mar Vermelho. Deus utilizou Moisés como instrumento para abrir o Mar Vermelho. Moisés era esse gigante. Moisés também era o gigante que tirou a água da rocha. Moisés também foi o gigante que recebeu de Deus as tábuas da lei. Moisés era aquele gigante que falava face a face com Deus. Então Moisés era esse gigante, mas o texto vai dizer: Moisés, meu servo, é morto. Então o que nos leva a entender sobre isso? Que até mesmo gigantes da Bíblia, que até mesmo homens grandes no nosso meio, pastores, como posso dizer, doutores, morrem. Até mesmo gigantes da fé morrem, como aconteceu no Antigo Testamento, no Novo Testamento e acontece na nossa vida atualmente. Assuma a liderança. Servo de Moisés. Muito bem. Moisés morreu. Mas e aí? A obra de Deus parou porque Moisés morreu? De maneira nenhuma. Moisés estava morto, mas a obra de Deus não para, e a gente vê que Deus manda Josué assumir a liderança. Deus diz: agora passa este Jordão para Josué. Mas temos que entender uma coisa: Josué era servo de Moisés. Como assim? Enquanto Josué e o povo estavam no deserto, Josué tinha para quem olhar. Eles tinham Moisés para observar. Josué tinha Moisés para observar. Se tinha alguma dúvida, ele tinha Moisés para perguntar. Se eles não sabiam para onde ir, eles olhavam para Moisés. E isso era algo muito bom. Ser liderado era muito bom. Porque você não tinha aquela responsabilidade toda sobre teus ombros. Mas Moisés agora era morto. Era a vez de Josué. Agora Josué não tinha mais para quem olhar. Não tinha mais Moisés para olhar. Agora era ele. Ele que tinha que ser observado. Ele que tinha que guiar o povo. Ele que deveria estar à frente do povo. Claro que com a graça de Deus. Então, tenha iniciativa. Passa esse Jordão. E agora vemos aqui no texto. Agora passa este Jordão,
tu e todo este povo, agora passa esse Jordão. Vemos que o verbo aqui está no imperativo, ou seja, é uma ordem. Era Deus dizendo a Josué: olha, Josué, tá esperando o quê, meu amigo? Moisés está morto. Não tem mais quem você esperar. Não tem mais para quem você observar. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Não tem por que ficar na ociosidade, Josué. Moisés está morto. Eu estou te dando uma ordem. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não tem mais rodeios. Não tem. Os 40 anos pelo deserto chegou ao fim. Agora passa esse Jordão, tu e o povo. Tu e o povo. Tudo bem? É mais ou menos isso que o primeiro ponto da nossa lição vai trazer. A morte de Moisés, a liderança e a iniciativa. Moisés estava morto, a obra de Deus não parou. Deus levantou Josué e ele tinha que passar o Jordão juntamente com o povo. Conselhos para a conquista: não despreze ninguém. E no versículo 8, no comecinho, na parte A do versículo, vai dizer: não cesse de falar deste livro da lei. Mas por quê? Como vimos na aula passada, Deus tinha reprovado a primeira geração de Israel. Deus reprovou ele por conta da sua incredulidade, por conta de suas murmurações. Mas Deus tinha aprovado a segunda geração. E Deus quis que a segunda geração entrasse em Canaã. É tanto que da primeira geração só entrou Josué e Caleb, como Deus havia prometido lá em Números 14. Mas na segunda geração não, todos entraram. E Deus disse: não pare de falar, não pare de falar, não deixe de falar deste livro da lei. Mas por quê? Quando vamos analisar o corpo de Cristo, a igreja, nós percebemos que tem a doutrina, tem o culto, mas mesmo assim ainda tem pessoas que pecam. Claro que pecar é algo da gente, na nossa natureza, mas mesmo assim as pessoas ainda ficam incrédulas, como vemos Acã. Acã não obedeceu, Acã simplesmente desprezou o que Deus disse e pecou. Mesmo falando, ainda tem quem despreze isso. Imagine se não falasse. Imagine se Josué não falasse da lei. Seria completamente algo destrutivo, seria algo terrível. E Deus disse: olha, não pare de falar do livro dessa lei. Não se esqueça de Moisés. E isso é algo bem interessante. O autor dá uma ênfase bem interessante nesse ponto porque ele diz o seguinte, ele nos dá a entender o seguinte: o homem tem um grande problema com o homem, que é a ingratidão. Nós temos o costume de caminhar junto com alguém e depois simplesmente esquecer aquela pessoa quando nós subimos ou quando ganhamos alguma coisa. Isso é ingratidão. E o autor fala: olha, não se esqueça de Moisés. Não se esqueça de Moisés. Por quê? Temos que olhar para esses gigantes. Temos que olhar para aquelas pessoas que vieram antes da gente. Foram homens de Deus, escolhidos por Deus. Não tem por que ter ingratidão com essas pessoas. Viva, pregue e medite na palavra. Muito bem, vamos analisar o versículo 7 e o versículo 8. Tão somente ser forte e muito corajoso. Mas para quê? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Perceba, tão somente ser forte e muito corajoso. Você começa a ler no começo meio despercebido, desculpa, e você vê, tão somente ser forte e muito corajoso. E você pensa, bom, ser forte e corajoso para matar os cananeus, para destruir a cidade, para atacar fogo na cidade, para matar os animais. Mas não. Deus disse: olha, tu ser forte e corajoso para ter esse cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Por isso você deve ser forte e corajoso. Perceba o que Deus requer. A coragem e a força de Josué tinha que estar no cuidado dele cumprir a lei.
E o que que isso se aplica à nossa vida? Muitas vezes nós somos covardes e não queremos ser forte em relação à Bíblia. Negligenciamos ela, simplesmente deixamos para lá. É um livro desatualizado. Se eu seguir o que ela diz, eu vou ser quadrado. Mas o que o texto diz é: ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Por isso temos que ser corajosos e temos que ter coragem e temos que ter força para fazer o que a Bíblia nos orienta, que ela é a palavra de Deus. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Esse ponto é importante. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Como assim? Deus fala a Josué: tem cuidado, ser forte e corajoso para cumprir a lei. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Perceba o que Deus diz ser um padrão de bem-sucedido. O padrão de bem-sucedido que Deus utiliza nesse versículo não é uma pessoa que tem muitos bens, não é uma pessoa que tem um alto padrão social, não. Uma pessoa bem-sucedida na Bíblia, nesse versículo, nesse texto, é a pessoa que segue a lei de Deus. Esse é o padrão de uma pessoa bem-sucedida que a Bíblia estabelece. Porque se eu disser que uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que tem bens, eu vou logo dizer que Cristo não foi bem-sucedido em sua vida. Porque sabemos que ele não foi aquela pessoa rica que ele poderia ser. Ele tinha todo o poder, mas ele não foi. Mas ele seguiu e cumpriu toda a lei de Deus. Ele foi uma pessoa bem-sucedida. O padrão de bem-sucedido não é uma pessoa que tem bens, é aquela pessoa que segue e que caminha de acordo com a Bíblia. Não cesse de falar do livro dessa lei. Bem, vemos aqui Deus alertando a Josué para ele continuar falando e falando do livro, da lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhais o cuidado de fazer segundo todo quanto nela está escrito. Muito bem. Antes medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Aqui vemos uma orientação bem importante de Deus a Josué. Deus está dizendo a Josué: Josué, medita continuamente na palavra de Deus, para que você não peques. Não peques. Existe um grande problema na nossa sociedade, na nossa igreja, nas pessoas, é que elas não estão mais nem aí para saber o que a Bíblia diz. E pecam, e pecam. E elas não ligam, porque elas simplesmente é como se elas estivessem com os olhos tampados, porque não estuda as Sagradas Escrituras. Como eu vou saber se o meu viver está correto? Como eu vou saber se a minha vida está de acordo com o que Deus quer para mim, se eu não vivo, se eu não estudo o que a Bíblia diz? Como? Eu posso falar o que quiser, mas não vai adiantar de nada. Então então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mais uma vez Deus fala de uma pessoa bem-sucedida. E perceba que mais uma vez, bem-sucedido e prosperidade está relacionado àquela pessoa que vive de acordo com a lei. Então isso já desmancha aquela ideia que vemos que uma pessoa próspera é aquela pessoa que tem bens. Não. Pessoa próspera é aquela pessoa que vive de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra do Messias. Essa é uma pessoa próspera. Terceiro ponto, reconhecimento, compromisso e promessa. Reconheça o seu chamado. No versículo 9, nós vamos encontrar. E vai dizer o seguinte: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tudo bem. E aqui nós vemos, no finalzinho do preparo que Deus fala com Josué: não te mandei eu? E perceba,
Isso deve ter, isso deve ter tirado sobre as costas de Josué um jugo muito pesado. Por quê, irmão Samuel? Na aula passada nós vimos uma breve visão panorâmica sobre o livro de Josué. Vimos seu contexto histórico, vimos um pouco de sua divisão. E nós entendemos o quão difícil seria conquistar Canaã. Então agora você imagina, Josué era o novo líder de Israel, Moisés estava morto, ele tinha que conquistar uma terra formada, defendida por cidades-estados muradas, e ele tinha um exército de escravos. Isso tudo devia estar passando na cabeça de Josué. Eu não estou dizendo que ele estava se acovardando, porque Josué foi aquele homem, como eu disse, que disse, é uma terra boa que mana leite e mel. Então ele sabia que ele tinha que estar lá. Ele sabia que tinha que conquistar. Mas imagina o turbilhão de confusão, de pensamento que estava na cabeça de Josué. E Deus trata com Josué isso e diz: olha, Josué, não fui eu quem te mandei? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Não te mandei eu, perdão. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora perceba o alívio que Deus traz a Josué. Qualquer dúvida que tinha na cabeça dele se desfez nesse momento. Podia vir o que vier. Deus estava com ele. Ser forte e corajoso, Josué. Não temas. E perceba, se Deus disse para Josué, não temas, é porque ele ia temer. É porque ele estava temendo. E Deus diz, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E nós vemos Deus tratando de Josué. Deu o seu máximo. A graça de Deus não é sinônimo para preguiça. O que eu quis dizer com essa frase? O autor vai falar do esforço. E eu disse, a graça de Deus não é sinônimo para preguiça. Porque muitas vezes acontece o seguinte. Vou dar um exemplo aqui bem superficial. Nós oramos a Deus, vamos dizer, para passar numa prova. Mas não queremos estudar. E agora eu digo, olha, a graça de Deus não é sinônimo para preguiça. Você ore a Deus para passar na prova, mas também estude. E é mais ou menos esse o contexto que eu quero dizer. A graça de Deus não é sinônimo de preguiça, porque mesmo Deus estando com Josué, ele disse, olha, ser forte, não temas. Eu vou estar contigo, e por onde quer que andares. Deus poderia simplesmente dizer com a sua abrir sua boca e dizer, Canaã está destruída, agora pertence a Israel. E assim aconteceria, mas não. Josué teve, juntamente com os hebreus, que destruir Canaã, que matar os reis. E eu digo, não era uma promessa de Deus para Josué? Deus não já havia prometido a Moisés, aos pais daquela terra? Sim. Então por quê? A graça não é sinônimo para preguiça. Tudo bem? Promessa. A. Prosperidade. B. A derrota dos inimigos. C. A presença de Deus. E vamos analisar o versículo 3 e o versículo 5 do livro de Josué, do capítulo 1, que vai dizer o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E o versículo 5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tudo bem? Vamos analisar o item A. Prosperidade. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Tudo bem? Como eu prometi a Moisés. Vemos no versículo 3 uma promessa que Deus fez a Josué e a Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. E no versículo 4, ele vai dizer a extensão dessa terra.
você confere em sua Bíblia, ele vai dizer a extensão, ele vai dizer desde o deserto aqui até o rio. E eu vou te dar, porque eu prometi a Moisés. Eu prometi. Eu te prometi. B. A derrota dos inimigos. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Mais uma promessa que Deus faz a Josué. E Deus está dizendo, olha Josué, os inimigos vão vir, vai ser difícil, mas ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Mais uma vez, imagine a dificuldade e os pensamentos que deveriam estar passando na cabeça de Josué. Somos escravos e vamos tentar conquistar uma terra desse tamanho. Como? E Deus diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Perceba que esses versículos é Deus tratando com Josué. É Deus tratando as dúvidas de Josué. É Deus tratando de sua fé. É Deus dando segurança a Josué. A presença de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. E nós vemos o que poderíamos dizer que foi o que acalmou o coração de Josué. Deus estava com ele. Independente das circunstâncias, Deus estava com Josué. Deus quem iria guiar Josué. Era Deus. Então qualquer dúvida, qualquer medo, não tinha porquê. Porque era Deus quem estava com ele. Muito bem? E é aqui que acaba a nossa lição. Mas o que fica para nós, alunos? Vamos dizer que a conclusão seria mais ou menos a seguinte. Na análise que fizemos hoje, mais uma vez eu vou repetir, foi do capítulo 1, do versículo 1 até o 9 de Josué. Depois você lê mais detalhadamente esses versículos em sua casa. E esse versículo é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque nesse versículo vamos ver Deus tratando com Josué. Vamos ver Deus tratando, por exemplo, o medo de Josué. Vamos ver Deus tratando a confiança de Josué. Vamos ver Deus dando segurança a Josué. E vemos até Deus tratando de sua fé. Esse é um versículo muito importante para nossas vidas, porque tem como ele se aplicar na nossa vida. Da mesma forma como Deus requis de Josué força e coragem para cumprir a lei, ele requer de nós. Temos que ter força e coragem para cumprir os mandamentos do Senhor. Da mesma forma que Deus quis que Josué se levantasse, que ele ordenou que Josué se levantasse e fazer alguma coisa, não podemos ficar parados. Nós temos em nossa mão a palavra do Deus vivo. Pessoas morreram para que esse livro estivesse em nossas mãos e simplesmente nos negligenciamos a lê-lo. Ficamos na ociosidade, procrastinando e não ligamos. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que dando uma ênfase a um homem muito grande que você deve fazer isso, que você consegue. Não sou positivista a esse ponto. Eu só estou dizendo, a graça não é sinônimo para preguiçosos. Temos que entender isso. Da mesma forma que a presença de Deus estava com Josué, ela está com a gente. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Vivemos por conta dele e somente por isso. Tudo bem? Então, a lição de hoje, ela vai trazer um grande firmamento à nossa vida e um grande alicerce à nossa vida. Muito bem? Amém. E louvado seja o nome do Senhor.